Olá pessoal, e hoje o unboxing é do Bluma Kalim Lenormand, um oráculo da Carla Pinto de Oliveira que me foi enviado pela Carla Souza. Então, num outro vídeo eu já mostrei a vocês que esse esse deck Lenormand, ele vem acompanhado de um outro, que é um oráculo super intuitivo, chamado Oráculo das 13 Ciganas, certo? Vem num pacote só. Do Oráculo das 13 Ciganas, eu já fiz o unboxing. E agora vamos fazer desse Lenormand aqui. Um Lenormand grande, tamanho de cartas de tarô normais, daquelas cartas de tarô que a gente adquire, que são grandes, de fácil leitura, né? E vamos conhecê-lo. O sistema é Lenormand, certo? Então nós vamos ter as cartas dentro desse sistema. E aqui a gente começa com a carta do Cavaleiro. Deixa eu puxar essa. Trevos, que é a carta número 2, né? Trevos é a carta do Lenormand que é aceita no mundo todo como a carta de sorte, a carta de boa vontade, a carta de coisas que dão certo. Mas ela tem, aqui no Brasil, uma série de pessoas, de cartomantes, de estudiosos que preferem considerá-la uma carta negativa, né? Então chamada de paus e pedras. Também vamos lembrar uma coisa: trevo, para quem a gente acha bonito, a gente acha legal, a gente acha tudo, mas ele num jardim é uma praga. Ele se espalha muito, né? E ele pode sufocar alguns tipos de grama, de gramíneas, né? Por isso que as pessoas achavam que como ele é uma planta associada à ideia de uma planta que, que é uma praga dentro de um sistema, né? Tipo um jardim, eles também consideravam, alguns consideravam uma carta de azar, mas a grande maioria no mundo todo refere-se ao trevo como uma carta de sorte. Eu adoto essa ideia de sorte e não de paus e pedras, não de dificuldades, certo? Eu prefiro continuar associando a carta da montanha a essa carta aqui. Então eu vou tirar essa carta do meu deck de cartas. Navio, casa, árvore, nuvem. Reparem, lado escuro, lado claro. Serpente ou cobra. Caixão. Buquê, ramilhete ou flores. Foice, chicote ou vassoura. Reparem que nesse deck nós temos o número da carta, o número dentro do sistema Lenormand e o número a carta de naipe, né, referente a esse. Nós não temos
a nomenclatura, nós não temos o nome escrito. Temos as cegonhas, as corujas, desculpe, as corujas aqui no lugar daquela figura tradicional dos pássaros. Isso é uma opção do artista e é uma opção também de quem lê. Há pessoas que leem as corujas com uma tendência diferente da que normalmente usamos para a carta dos pássaros, né? Que seria um diálogo, seria uma conversa. Aqui as pessoas às vezes incluem algumas outras observações, mas isso é uma questão de preferência, de estudo, de prática, de conhecimento. Criança, raposa, urso. Estrelas, cegonha, cão, torre, jardim, montanha, estrada, ratos, coração, anel, livro, carta, cigano e cigana. Aqui eu vou fazer uma observação para vocês. A Carla Souza sugere que, como esse deck, esse oráculo, vem junto com esse Lenormand, esse oráculo das 13 ciganas vem junto com esse Lenormand, se alguém preferir utilizar o casal de ciganos, um casal de ciganos deste oráculo, pode substituir esse daqui. Certo? Pode substituir. É uma questão de empatia, é uma questão de gosto, né? Eu prefiro essa imagem. Não tem problema. Se vocês separarem, o acabamento das cartas é praticamente o mesmo, o acabamento e o desenho, a figura, a imagem, né? É praticamente a mesma, os detalhes, né? Esse nicho aqui, as cores, essa base em forma de rosas, é a mesma, ela não vai ficar destoando só para ser utilizada. Mas isso é uma questão pessoal. Eu acho muito bonitas essas duas imagens e vou conservar as duas no meu deck. Lírio, Sol, Lua, Chave, Peixes, Âncora, Cruz. E nós temos aqui uma carta vaga em aberto, que se você achar necessário, se você sentir necessidade, se você sentir vontade de contribuir com uma imagem, um símbolo seu, que não esteja dentro dessas 36 cartas tradicionais do Lenormand, você pode fazer o desenho, fazer uma colagem, fazer uma pintura, né?
dessa imagem aqui. Ou utilizar como uma carta extra representando. Por exemplo, né, nós temos aqui um casal. Um casal. Mas digamos que um dos dois, tanto esse quanto o seu consulente, a sua consulente, por exemplo, a sua consulente vem consultar a respeito de um relacionamento afetivo que ela tem com outra mulher. Nós não temos uma segunda carta de mulher, apesar que você pode pegar qualquer carta de cigana do oráculo que acompanha o Lenormand. Mas você pode utilizar essa carta aqui representando a outra figura feminina. Perfeitamente. O mesmo pode acontecer com a figura masculina. Então você tem essa facilidade. Há pessoas que preferem assim, há clientes que preferem assim. Eles não querem ver seus parceiros, por exemplo, o parceiro desse rapaz ser representado por uma figura feminina. Nem a mulher quer ver sua parceira representada por uma figura masculina. Então você pode usar essa carta como uma carta que eu chamo de coringa, certo? E isso é apenas uma opção a mais que você tem e que pode trabalhar isso dentro do seu deck de cartas. Então, pessoal, qualidade, muito boa qualidade, é um papel cartão muito bom, rígido, porém ainda assim flexível, não tem margem, o que eu gosto muito, ou seja, as imagens vazam pelas cartas, né? Elas não estão contidas dentro de um quadradinho extra, não há necessidade disso, na minha opinião. Não tem, o brilho é fosco, o toque é acetinado, a impressão, a gráfica é muito boa mesmo. E quando os produtos são da Carla, eu tenho a Carla no sentido de produtora do produto, ela realmente é muito consciente, muito caprichosa em relação à qualidade do material. O material tem que durar, não vai ser eterno, porque nada é eterno, né? Nada é eterno. E nos possibilita, claro, sempre renovar. Mas precisa ter qualidade, precisa ser bonito. A gente vê, o baralho, os oráculos, né, os sistemas oraculares, não importa o nome, a gente usa com os olhos praticamente. Os olhos são o nosso caminho, os olhos interagem, são eles que captam a imagem e traduzem para a gente, junta-se com o nosso subconsciente e nós vamos chamar de intuição, nós vamos chamar do que for, mas vamos com eles criar, né, um dicionário próprio para aquela leitura. Vamos interpretá-los dentro daquela leitura específica que nós somos convidados a fazer. Acompanha um livrinho, manual, né, que vai ter aqui um histórico, eu acredito, das cartas, vai falar sobre elas, cada uma, né, sem dúvida, palavras-chave, ideias, tudo isso. Gente, palavras-chave, ideias. Eu, durante muitos anos, eu fui um colecionador de palavras-chave. Cada uma que eu encontrava diferente num deck, coisa e tal, eu anotava. Eu não me arrependo de ter feito isso. Mas eu confesso a vocês que chegou um momento que eu percebi que eu estava viciado nisso. Eu não acreditava no que eu pensava, mas eu acreditava no que o outro escrevia. Não, o que eu pensava nunca podia ser. O que o outro escrevia podia. Desculpem estar fazendo no unboxing esse tipo de comentário / confissão, mas é verdade. Eu vejo muita gente que só repete palavra-chave que está em todos os lugares. Gente, o baralho não é isso. O baralho é para estimular a sua intuição.
o seu vocabulário. Estude sim as palavras-chave, leia, veja se você compactua com aquelas palavras que o cartomante, que o criador do baralho colocou no livrinho como uma sugestão de orientação. Ele não colocou aquilo como um dicionário completo. Certo? O baralho é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Pense o seguinte: quantas letras compõem o alfabeto que nós usamos? Agora dá uma olhada nas palavras escritas por esse alfabeto, as palavras, digamos, chave. Né? O Aurélio é pequeno, aquele dicionário enorme do Aurélio é pequeno. Milhares de páginas podem ser escritas. Toda a literatura pode ser escrita. Aqui nós temos 36 cartas para escrever tudo. Escrever, eu estou falando entre aspas, né? Para a gente traduzir todos os sentimentos, as ambições, as necessidades, as carências, os infortúnios, as alegrias, né, das pessoas que se assentam na nossa frente para terem respostas às suas questões e às nossas mesmas. Portanto, não pode ser de 5 palavras. Você entende? Ah, nuvem é perturbação, tá? Ah, lírio é inocência. Ou eu vejo sexo. Poxa, mas é só isso? Daí quando você vai fazer uma leitura, você fica limitado a isso, né? Então, eu acho que o importante é a gente utilizar sempre como um guia. Não deixe de ler. Ele não foi escrito à toa. O profissional que criou, a pessoa que investiu dinheiro para fazer o deck, não iria gastar dinheiro se fosse para você jogar fora. Você entende? Não. É para você prestar atenção. Mas é só mais um caminho. Né? É só mais uma ideia. É só mais uma sugestão. E daí, seguir em frente. Com o que você acredita. Com o que você pensa. Só tenho a agradecer a Carla Souza pela gentileza do envio, né? E a Carla Pinto de Oliveira, autora desse deck, desse projeto aqui. Obrigado, pessoal do Falando de Lenormandês, pelo presente, que vai ter muita utilidade nos meus estudos e vai fazer parte do meu pequeno arranjo de cartas, de decks oraculares. A todos vocês, muito obrigado pela companhia.